aos gabinetes. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, então está aprovada a nossa ata. Seguindo a pauta, o primeiro a relatar é o deputado Fabiano da Luz. Ele já se encontra? Acho que o Fabiano não entrou ainda na reunião, então o próximo relator inscrito pela ordem é o deputado João Amin. A palavra é sua, João. Boa tarde, presidente. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os deputados. Paulinha, está me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Não, que repetiu aqui a tua fala para mim. Ok. Eu tenho o PL 493.1 de 2019, da deputada Marlene Fengler, que consolida as leis que dispõem sobre políticas públicas de enfrentamento à violência contra as mulheres. Da análise dos autos, a gente observou que a medida visada pelo projeto de lei sob exame é legítima e atende ao interesse público, já que pretende reunir em um único diploma legal todas as leis que hoje dispõem sobre a política pública de enfrentamento à violência contra as mulheres. Por isso, em preservado o interesse público, eu voto pela aprovação do projeto de lei. Está em discussão, então, o relatório do projeto de lei 0493.1/2019. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Mais alguma matéria, deputado João? Só isso, presidente. Só isso, presidente. Obrigada. Passo a palavra agora ao deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Cumprimento os nobres colegas, aos servidores. Eu tenho uns projetos a relatar. Vamos lá. Projeto de lei 156.9 de 2019, da lavra do deputado Kennedy Nunes, dispõe sobre a inclusão da disciplina de noções básicas de direito no currículo escolar do ensino médio do Estado de Santa Catarina. Eu faço aqui as análises das comissões e entendo que é de suma importância e assim me manifesto pela aprovação do referido projeto de lei para que dê continuidade em sua tramitação. Em discussão, o relatório apresentado pelo deputado Márcios. Não havendo quem queira discutir, coloco em apreciação. Os que aprovam permaneçam como estão. O relatório, então, segue aprovado. Pois bem, dando continuidade, parecer ao projeto de lei 325.8 de 2019, da lavra do deputado Gessé Lopes, dispõe sobre o uso de equipamentos de proteção individual e instrumentos de menor potencial ofensivo pelo agente de segurança socioeducativo. Eu faço análise e, em síntese, traz no artigo 3º um rol de equipamentos de proteção individual, como segue: colete antiperfurante balístico, capacete antitumulto com viseira e protetor de nuca, escudo antitumulto, algemas, bastão tonfa, esparguidor de extratos vegetais, não sei o que é, dispositivo elétrico incapacitante, granadas de efeito moral e equipamentos de prevenção e combate a incêndio. Faço uma análise também meritória da nossa comissão e vejo que não há problema nenhum, por isso eu me manifesto pela aprovação do projeto em tela. Se me permite, eu quero só fazer um breve comentário aqui, Márcio. Essa matéria foi amplamente discutida também na Comissão de Segurança, na CCJ. O agente socioeducativo, como ele não pode portar arma, segundo a legislação, ele tem muito pouco ambiente, vamos dizer, para sua autodefesa, para sua autoproteção. Portanto, o projeto do Gessé, nesse sentido, vem em boa hora.
Então, eu quero te dar parabéns pelo relatório. E é isso, assim. Segue agora para a apreciação dos colegas. Alguém mais gostaria de discutir a matéria? Não havendo quem queira discutir, então ela segue para a aprovação. Os que aprovam permanecem como estão. Está aprovado o relatório. Ótimo. Então, dando continuidade ao meu último projeto a relatar, PL 520.9 de 2019, da lavra do deputado Kennedy Nunes, dispõe sobre a obrigatoriedade das bibliotecas públicas de Santa Catarina adotarem espaço específico destinado aos livros de autores catarinenses. Eu acredito também que é meritório, interessante o projeto em apreço, não vejo nenhum óbice em relação à sua tramitação, por isso eu me manifesto pela aprovação para que dê seguimento à continuidade do PL. Está em apreciação o relatório ao PL 0520.9/2019, de autoria do deputado Kennedy. Não havendo quem queira discutir, segue para apreciação. Os que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado. Mais alguma matéria, deputado Márcios? Não, eu não tenho nenhuma matéria a relatar. Obrigado. Pela ordem de inscritos, agora segue a palavra o deputado Moacir Sopelsa. Ele se encontra na reunião? Senhora presidente, deputado Moacir Sopelsa, ele entrou em contato comigo, até me encaminhou o relatório. Primeiramente, boa tarde. Boa tarde a você, boa tarde aos companheiros deputados, né? E ele tem encaminhado o relatório, até solicitado pela impossibilidade, a dificuldade que ele está tendo de conexão. Ele pediu se existia concordância, eu poderia, nesse caso, fazer a leitura do relatório dele. Fico no aguardo, então. A mim, eu não vejo óbice, mas eu gostaria de consultar a casa se existe alguma ilegalidade, se é possível o relatório dele ser apresentado por Vossa Excelência. Em sendo os dois da mesma bancada partidária, eu imagino que não há conflito. Aqui, a coordenação está me respondendo que não há nenhum problema. Então, nós podemos fazer o seguinte, Volney. Vossa Excelência faz a leitura e apreciação das matérias do Sopelsa e já segue com a palavra para relatar os seus projetos. Pode ser? De minha parte, tudo tranquilo. Se há concordância pelos demais companheiros. A concordância. Da minha parte, há concordância. Sem problema, presidente. Da minha parte, perfeito, sem problemas. Então pode tocar, Volney. Então vamos lá. Passo a relatar, então, nesse momento, o projeto de lei de número 328/2019, que altera o artigo 2º e o artigo 5º da lei de número 15.570 de 2011, que institui o programa Juro Zero, com o objetivo de incentivar a formalização de empreendedores populares, o investimento produtivo, a promoção da inclusão social e a geração de emprego e renda no estado de Santa Catarina, onde o autor aqui é o governador do estado. Na Comissão de Justiça e na Comissão de Finanças, a matéria foi aprovada no seu texto original. O projeto visa a continuidade do programa Juro Zero, criado em 2011, cuja a operacionalização está entregue à Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina, Badesc, que o forte empreendedorismo dos cidadãos catarinenses demanda iniciativas e políticas públicas que propiciem a competitividade, proporcione o incremento e a geração de renda pelos programas voltados ao desenvolvimento social, econômico, inclusivo e sustentável, com a valorização do trabalho e a livre iniciativa. Assim, no âmbito desta Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, o voto pela aprovação, o voto aqui do relator Moacir Sopelsa é pela aprovação do projeto de lei de número 03280/2019. Esse é o relatório.
E o voto. Em discussão, o voto do eminente relator. Não havendo quem queira discutir, em apreciação, os que aprovam permaneçam como estão. Então, está aprovado. Segue a palavra com Vossa Excelência, deputado Volney. Muito bem, na pauta esse? Temos 3 projetos, senhora presidente e companheiros deputados, a relatar por minha pessoa. Primeiro projeto, vamos lá. Projeto de lei de número 03510/2019. Este projeto de lei de iniciativa da deputada Marlene Fengler e tem por finalidade modificar a lei de número 12.904 de 2004, que trata da alimentação especial, merendas escolares oferecidas pela rede pública de ensino e aos alunos portadores das doenças elencadas em seu texto. A lei pretendida encontra-se articulada em 2 artigos que almejam inovar a lei estadual já existente para estabelecer que a direção de cada unidade escolar da rede pública estadual de ensino certifique a presença de alunos portadores de diabetes mellitus, de doença celíaca, de intolerância à lactose e de hipoglicemia, visando ao fornecimento da alimentação adequada. Na CCJ, obteve aprovação unânime dos integrantes do referido órgão fracionário. A proposição em análise foi distribuída à relatoria desse deputado no âmbito desta Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público nos moldes regimentais. Esse é o relatório. Vamos ao voto. O PL em exame constata-se que o interesse público da matéria fica demonstrado ao passo que a possível implementação da medida legal garantirá o efetivo cumprimento da norma já existente, ao estabelecer que cada direção das escolas da rede pública estadual proceda ao levantamento de alunos acometidos das doenças especificadas, com o fito de assegurar que recebam a alimentação apropriada à sua condição de saúde. Ante o exposto, voto no âmbito desta comissão pela aprovação do projeto de lei de número 03510/2019. Este é o voto. Em discussão, o voto do eminente relator. Não havendo quem queira discutir. Deputado Márcio, pede a palavra. Eu gostaria de dar uma estudada nesse projeto, presidente. Então, peço vistas em gabinete, por favor. Vista em gabinete concedida ao deputado Márcio. Deputado Volney, tem mais algum projeto para relatar? Sim, são mais 2 ainda, senhora presidente. Vamos lá. Projeto de lei de número 0422.8/2019. O relatório. Cuida-se de proposta legislativa de autoria do deputado Jair Mioto, dispondo sobre a instalação de câmeras de monitoramento em creches e escolas públicas no âmbito do estado de Santa Catarina. Da justificativa do autor, a proposta folha 2, trago os seguintes excertos. Diante do atual cenário de nossa sociedade, com episódios lamentáveis de violência dentro de nossas creches e escolas, de alunos agredindo professores, de professores agredindo alunos, faça necessária a tomada de medidas por parte dos poderes competentes, visando coibir tais atos de violência. Assim, é certo que, com a instalação de câmeras de segurança no interior das instituições escolares, bem como ao redor destas, a violência irá diminuir consideravelmente, pois inibirá a prática dos atos de violência, seja por parte dos alunos ou dos colaboradores aqui profissionais da educação. O PL foi aprovado na CCJ com emenda modificativa, na sequência aportou nesta comissão, a qual me foi designada a sua relatoria. Este é o relatório. Do voto, da análise da matéria no âmbito desta Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, de acordo com as disposições contidas no artigo 80 e no artigo 144 do inciso 3º, ambos do regimento interno, constato que a proposta em apreciação
atende ao interesse público, na medida em que, por meio da instalação de câmeras de monitoramento em creche e escola do Estado de Santa Catarina, buscará coibir atos de violências praticadas nessas instituições, contribuindo, assim, para a segurança de crianças e adolescentes, bem como também dos professores. Assim, voto pela aprovação do projeto de lei número 422.8/2019, com as emendas modificativas de folhas 3 e 4, devendo a proposta seguir o seu trâmite na Comissão de Educação, Cultura e Desporto, conforme designado a folha 2 pelo primeiro secretário da mesa. Esse é o voto. Meu amigo, eu vou pedir vista em gabinete dessa matéria para analisar um pouquinho melhor, tá? E agora, se a senhora conceder vistas, então está concedido. Obrigada, deputado Volney. Segue a Vossa Excelência a palavra. Projeto de lei de número 0503.8/2019. Este, de autoria do deputado Coronel Mocelin, o PL dispõe sobre o dever de retirada pelo proprietário dos bens móveis por ele entregues aos prestadores de serviços de assistência técnica. Para contextualizar a matéria, reproduzo a seguir partes da justificativa apresentada pelo autor em folhas 3 e 4, asseverando que a presente proposição objetiva estabelecer prazo para a retirada pelo proprietário de um bem móvel entregue aos prestadores de serviço de assistência técnica, tendo em vista que a não retirada sobrecarrega as oficinas de reparo e assistência técnica, em especial os pequenos empreendedores, considerando que a ocupação dos espaços comerciais para a guarda de bens não retirados embaraça a atividade comercial, conferindo custos com armazenamento e manutenção. Após diligenciado na CCJ, a relatora deputada Ana Campagnolo apresentou emenda modificativa nas folhas 29, propondo alterar o artigo 1º do projeto de lei em tela, para aumentar o prazo para 90 para 180 dias para a retirada do produto após o reparo. Esse é o relatório. Vamos ao voto. Da análise da proposição e da documentação instrutória sobre a ótica do interesse público, com base no artigo 144, inciso 3º, artigo 80, inciso 1º do regimento interno desse poder, constato que a matéria revela-se oportuna e conveniente ao interesse público, visto que normatiza relações no campo da prestação de serviços e consumo. Sob essa ótica, portanto, não excito em julgar adequado o presente projeto de lei com a emenda modificativa apresentada na Comissão de Constituição e Justiça e recomendar sua aprovação por este colegiado, na medida em que proporciona equilíbrio, harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor, baseado na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores. Artigo 4º, inciso 3º da Lei de número 8078/90, ante exposto no âmbito deste colegiado, voto também pela aprovação do projeto de lei de número 0503.8/2019, com emenda modificativa de folha 29. Este é o voto. Em discussão, o voto do eminente relator. Não havendo quem queira discutir, então segue para a apreciação dos colegas. Os que aprovam, permaneçam como estão e a matéria segue aprovada. Muito obrigada, deputado Volney. E percebo agora que o deputado Fabiano já está na reunião, ele se encontra conosco. Deputado Fabiano? Bom, eu quero avisar os colegas que sairá do ar. Oi? Eu estou aqui. Estás aqui, querido, que bom vê-lo. Estava escondido atrás da máscara, Fabiano. Então, eu quero avisar primeiro os meus colegas que a reunião vai sair do ar agora na TVA por causa do horário da sessão, mas ela vai ficar disponível na íntegra
depois, né, que terminar a reunião no YouTube. E eu quero te pedir, Fabiano, para fazer os teus relatórios, então, a partir de agora, querido. Muito bem, obrigado. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os meus colegas deputados que estão aí acompanhando a reunião. Eu tenho só um pedido de diligência, presidente. É o projeto de lei 418.1, da autoria da deputada Ada de Luca, o qual anseia criar a política pública para que haja plena conscientização acerca da menstruação, assim como acesso aos absorventes higiênicos femininos, em conformidade com o artigo 2º do texto proposto. Como eu não sou um profundo conhecedor do tema e do projeto, eu estou solicitando uma diligência para a Secretaria de Educação, Segurança Pública e também Desenvolvimento Social, se for assim, de acordo com os demais deputados, ou caso alguém deles tenha um amplo conhecimento do assunto, pode também contribuir com o projeto, presidente. Bom, eu prefiro derrogar essa fala para os órgãos que vão fazer essa análise da matéria. Concordo com o seu pedido de diligência e coloco em apreciação o relatório de Vossa Excelência, o pedido de diligência, evidente, aos demais. Não havendo, então, quem queira se manifestar sobre essa pauta, está Ninguém aprovado. quer discutir? Acho que não. Acho que não, querido. Segue, Meus então, colegas aprovado. Márcio Machado, Ivonei Weber, como ninguém, nem o Nazareno, que está aí comendo, não quer se manifestar sobre o tema? Então, presidente, é isso aí. Muito obrigado. Obrigado, querido. Findando, então, a nossa reunião com esse relatório, agradeço a presença de todos, que Deus os abençoe, e a gente se encontra na próxima reunião. Graças à tecnologia, estamos todos juntos e podemos viabilizar a nossa reunião no dia de hoje. Um beijo, fiquem todos com Deus e até daqui a pouco.